vocês? Hoje o nosso podcast ele é para lá de especial. Eu quero que você, empresário, colaborador, líder, ouça esse rapaz, porque assim, é uma pessoa que tem uma história de vida inspiradora, uma trajetória como colaborador e hoje ele tem sucesso profissional porque ele tem uma franquia de uma das maiores empresas do mundo. E é jovem, ele já vou falar aqui, né? Ele já é pai, ele é cristão, ele tem valores muito bem consolidados e ele esteve conosco no evento de gerente. Então você que estava no evento já imagina com quem eu vou conversar. Seja bem-vindo, André Villanova. Obrigado pelo convite, pelo carinho. Para mim é uma honra estar aqui com todos vocês. Espero contribuir, né? Com certeza. Toda vez que eu vou falar algo eu digo, porque a palavra de Deus fala que há mais alegria em dar do que receber. E eu tenho certeza que as pessoas vão aprender muito. E eu acredito que compartilhando a gente cresce mais. Isso é uma aí. honra. Então eu vou jogar a primeira pergunta, porque eu sei que você teve uma trajetória como colaborador. Sim. E o Colabore hoje, ele fala para essas pessoas, ele quer alcançar essas pessoas, porque hoje o mercado está muito difícil, né, André? Muitas pessoas reclamam dos dois lados, né? Sim. E eu queria que você falasse por que, como colaborador, você sempre foi dedicado, sempre foi diferente por onde você passou, sempre representou bem as marcas que te contrataram. Por quê? Então, isso é algo que eu carrego muito comigo. Eu falo, antes de eu ter meu primeiro emprego, vamos dizer assim, que eu fui o primeiro colaborador, na primeira oportunidade que eu tive, eu percebi que eu precisava entregar mais do que me pede. Sempre tive isso. Eu fui para um escritório de início, bem pequenininho, e aí eu comecei a perceber que as pessoas elas só faziam o que era pedido ali, né? O que talvez o gerente ou o chefe pedia. E aquilo começou a me incomodar, porque eu falei, cara, beleza, nada contra, mas eu quero ir além. Eu não quero ficar só nesse lugar, só nessa profissão. Eu quero buscar algo que me faça crescer. Então eu sempre me dediquei e quis entregar, sempre entrego muito mais do que esperam de mim. Eu falo que muito por conta da história de vida que eu tive, algumas coisas que eu sempre carreguei, de que a vida ela nunca foi fácil comigo. Então quando eu tinha oportunidade, eu sempre tive que agarrar, dar o meu melhor e fazer muito mais do que esperava. Então, desde do primeiro, assim, você já teve destaque. Você quer contar algumas coisas, assim, que você já fez Sim. e que era diferente da equipe? Sim, era muito legal, porque eu falei aqui que foi um escritório, mas não foi. Eu tô lembrando aqui, eu tinha 16 anos quando eu tive minha primeira oportunidade profissional. Eu me lembro que eu estava num período de férias da escola e eu falei com a minha mãe, mãe, eu quero trabalhar. Eu já queria ter o meu dinheirinho, fazer minhas coisas. E ela falou, beleza, você não vai trabalhar em qualquer lugar. A família do meu tio, ela tinha uma empresa que vendia calçados. E aí eu procurei eles e pedi. Falei, olha, eu queria uma oportunidade para fazer alguma coisa aqui. Eu vou voltar a estudar em fevereiro ali. Então, dezembro e janeiro, eu tô de boa, eu quero trabalhar. Me deram uma oportunidade para trabalhar no estoque. Então, eu ajeitava a caixa de sapato. Como era período de final de ano, chegava muita mercadoria e eu organizava tudo direitinho. E aí o que acontece? Naquele movimento do Natal, começou a chegar muita gente. Então, sem ninguém pedir, eu comecei, as vendedoras me falavam, pega sandália no tamanho tal. E eu ia lá. Quando eu voltava, ela já estava atendendo outra pessoa. Aí, para não perder a venda, eu sabia quem era cliente. Eu ia lá no cliente, vendia. Obviamente, como eu não era vendedor, eu ia lá e falava, a vendedora tal. E aí eu comecei a fazer isso para todo mundo. Eu consegui organizar o estoque e comecei a trabalhar com vendas, E aí foram 2 meses. Eles me pediram para continuar. Temporário, mas eu ia voltar a estudar, não tinha como. E ele foi, até que eu resolvi mais uma vez. Eu sentia falta, eu sempre fui muito independente. Então, eu sempre quis, nas minhas férias, trabalhar. A partir dos meus 16 anos, todas as férias eu trabalhava. Então, você está falando de ensino médio aí, né? Isso, eu estava no 3º ano, entendeu? Nas férias. Aí depois eu fiz o cursinho, para tentar vestibular. E mesmo assim, nas férias, aí eu fui trabalhar no escritório de contabilidade. Eu trabalhei 2 meses e foi lá que eu comecei a perceber que todo mundo só fazia. Se o seu trabalho é pôr essa xícara para cá, ficava o dia inteiro fazendo. Qual que era o sentimento que você tinha, André? Nossa, eu ficava indignado, porque eu percebia que o chefe não gostava. Eu falava, será que não é só eu que estou vendo isso? As pessoas não percebem? E eu fazia mais. Mas porque, igual eu falei, eu sempre tive essa cultura.
né? De entregar, eu sempre fui um cara muito disponível para tudo, mas eu também queria proporcionar um ambiente melhor de trabalho. Então, tipo assim, era muito bom, às vezes me pediam para fazer, confere essa lista. Aí eu conferia e quando eu ia entregar, eu falei, olha, além disso daqui, eu percebi que tá com falha aqui, aqui, aqui. Poxa, eu falava, olha, tá vendo? Olha que legal. André, parabéns. Isso é legal, entendeu? Isso tornava o ambiente de trabalho melhor, eu trabalhava mais motivado. Porque quando eu entregava só que me pediam, que já aconteceu, né? Não era sempre que você tá assim. Sim. Beleza, obrigado. Acabou. Mal você recebeu um elogio, por quê? É mais que sua obrigação. Pronto. Então, é uma frase às vezes forte, mas, gente... É exatamente isso. Então, eu sempre gostava disso, sabe? Receber elogio, um parabéns, porque eu trabalhava mais alegre, mais animado. Não, André, aproveita e faz isso pra mim e tal, tal. E aí eu sempre cresci. E é um ciclo também, André, que as pessoas começam a viver. Eu não sei explicar isso assim, não, mas Deus, ele vai honrando mesmo, né? Então, existe aquele versículo, né? Você é fiel no pouco, você vai conseguir ser fiel no muito. Isso. Eu fazia isso sem ter entendimento na época, né? Espiritualmente, do que eu estava fazendo, porque eu ainda não conhecia Jesus. Mas eu sempre vi isso. Porque as pessoas falam assim, não, porque quando eu for do cargo tal, aí eu vou entregar mais. Quando eu for dono, exatamente. Né? Então, existe essa limitação do pensamento de um colaborador. E hoje, isso é uma visão de mercado. Hoje, aonde o Colabore chega, a maioria dos empresários fala, está muito difícil, eu não consigo mão de obra. O que você falaria hoje? Dentro da sua trajetória que a gente vai falar aqui, vocês vão conhecer sobre todos os lugares que ele já passou e a história de vida dele. O que você falaria hoje para um colaborador que quer ter sucesso profissional, não consegue, o mercado ainda não está enxergando essa pessoa como um destaque? O que você falaria para ele como um conselho que ele precisa fazer? Tá, vamos lá. De comportamento, né? Comportamento. Não negocie seus valores e princípios. Tenha um objetivo muito claro, você tem que saber onde você quer chegar. E se mova por um propósito. Em qualquer lugar que você estiver hoje. Seja se você vai ser uma secretária, se você quer ser um gerente. Eu acho que isso tem que estar muito bem traçado na sua cabeça. Primeiro, existem valores e princípios na minha vida que eu não negocio hoje. É uma meia palavra que às vezes tem que falar não. É sim, sim, não, não. Não abro mão disso. Segundo, eu oriento muitas pessoas a terem um objetivo muito claro. Eu estou indo trabalhar em tal empresa. Beleza, conheça a empresa que você vai. Ela vai te dar a possibilidade de crescimento. Ela vai te dar oportunidade disso, daquilo. É realmente isso que você quer? Para que aquilo ali você entre e aí depois fica muito fácil você falar mal da empresa ou reclamar, sendo que você sabia que ia ser só para aquilo ali. Então, eu sempre falo isso. Olha, tem objetivo claro. Beleza, eu estou indo para essa oportunidade, mas ela pode me levar em que lugar? E o terceiro é ter um propósito. Né? Eu sempre falo, a palavra propósito ela ficou muito batida. Hoje se fala propósito, né? Banalizou. Mas quando eu falo propósito, é de fato mesmo. Hoje eu tenho um propósito na minha vida. Né? Eu preciso honrar e glorificar o Deus que eu sirvo hoje. Quando você não conhecia Jesus, qual que era a sua visão? Assim, qual que era a sua motivação no trabalho? Inicialmente eu gosto de estar bem com as pessoas. Igual eu comentei aqui, o fato de eu ser um cara extremamente dedicado, gosto de conversar, sou muito brincalhão, eu gosto de ter um ambiente gostoso para estar. Eu acho que eu nunca me lembro de ter... Óbvio, né, gente, que acontece situações, mas se você, André, você já trabalhou num ambiente tóxico? Já trabalhei, mas não era algo que eu deixava ficar por muito tempo. Eu tomava atitudes minhas que iam contagiar todo mundo para que o ambiente ficasse legal. Eu acho que é péssimo. Então, eu nunca quis isso. Então, eu sempre entregava mais, comunicava com um, comunicava com o outro, ajudava. Você já teve problema dentro da equipe? Tipo assim, o André sempre quer se destacar. Você já teve esse problema de relacionamento interno? O André puxa saco. Já. Conta como é que foi assim, sua experiência. Porque isso pode desanimar também quem está assistindo e quer tomar essas atitudes. Sim. Até porque, André, essas atitudes elas precisam ser naturais. Porque às vezes a pessoa todos os dias vai querendo entregar mais, pensando assim... eu quero para conseguir aqui. Sim. E acaba sendo forçado. Você consegue entender? Entendo perfeitamente. Porque as pessoas, muitas das vezes, já aconteceu de achar que era forçação de barra da minha parte. Sim. Então, nunca chegaram para mim e falaram. Mas quando você está no ambiente de trabalho, você sabe. Né? E o ambiente corporativo, que foi onde isso aconteceu algumas vezes, ele é um ambiente que tem muito disso.
Por exemplo, quando eu trabalhei numa instituição financeira, que eu fui contratado assim para fazer um trabalho e com menos de 2 meses eu estava fazendo um trabalho que minha pessoa que estava lá 2, 3 anos não tinha chegado lá. Incomodou muito. E foi natural. Para mim era normal aquilo. E aí eu comecei a perceber que não era mais normal. Porque fulano já não estava se dando bem comigo, sem eu ter feito nada. Ciclano olhava e falava, poxa, mas como é que você sabe fazer isso? Quem te ensinou? Porque era algo de um cargo acima, mas que eu já estava fazendo e praticando. Sim. Aí as pessoas ainda têm aquela sensação assim, eu mereço porque eu tenho tempo de casa. Isso. O que você acha disso? Não tem nada a ver. Não. É difícil falar, às vezes tem que ser não, mas pode preto falar. no branco, né? Isso não pode existe. Falar. Não existe. Hoje, dentro do Colabore, eu sempre falo na internet e eu falo também nas empresas. A gente está aqui para promover o seu crescimento e crescer dói. Então, a gente precisa ouvir algumas coisas. É por isso que é algo que a gente precisa conversar sim, né? Tempo de casa, ele vai fazer parte do seu crescimento profissional se a sua entrega dentro do tempo de casa for viável. Mas que isso não é uma regra, né? De jeito nenhum. Isso aí é algo que aconteceu com você. Conta comigo. Porque eu falo que em 5 anos eu mudei totalmente a minha vida, a vida das pessoas que estão ao meu redor. E eu falo por conta de crescimento profissional, espiritual, veio tudo junto, graças a Deus. Mas, como a gente está falando muito aqui, questão profissional, foi muito rápido. Em 4 anos, assim, minha vida ela transformou. Você importa falar a sua idade? Não, tem 28 anos. 28 anos, tá. 28. Eu perguntei a sua idade porque agora a gente vai entrar um pouco na sua história de vida, André. Enquanto o André tá pensando assim, como que ele vai começar esse momento, deixa eu até conversar aqui com vocês, que eu também falo muito isso. A gente precisa saber os lugares que a gente entra e os lugares que a gente passa. E esse mundo, gente, é pequenininho, né, André? Demais. Gente, eu trabalhei no pré-vestibular que ele estudava. E aí foi nessa época, né? Na verdade, assim, lá eram muitos alunos. Então, a gente tinha um carômetro com um rostinho, assim. E quando eu reencontrei o André na igreja, eu custei assimilar. Mas o nome dele, com esse sobrenome, né? Sim. André Villanova, eu lembro, assim, que ele era da turma da Federal, né? E você queria medicina? Sim. Eu não tive muito contato com ele, mas hoje ele tá aqui, gente. A gente tá conversando sobre vida profissional. Então, eu vi esse menino estudando, né? Não tô velha, não sou tia, não, tá, gente? Não sou tia, não. Mas eu queria contar, porque eu lembro que na época do seu acidente, sim, né? Logo um tempo depois, eu ouvi alguma coisa que aconteceu com você, mas por pouco contato, eu não tive acesso a essa história. Sim. E eu sei que hoje isso é a marca na sua vida, né, André? Foi. Então eu queria que você contasse assim, como que era a sua vida, porque isso a gente tem tudo a ver hoje, até com a entrega profissional que ele tem. E a gente vai falar sobre isso também lá na frente, mas eu quero que você conta o seu testemunho. Sim, o acidente em si, ele foi talvez o momento mais difícil da minha vida, mas foi o momento mais maravilhoso da minha vida ao mesmo tempo. E aí vocês vão entender. Eu não consigo falar só do acidente em si, eu vou voltar um pouquinho. Tá, claro, tá? Um pouquinho assim, quando eu tinha 10 anos de idade. E aí vocês vão entender. Eu perdi meu pai. Meu pai era médico. Meu pai era médico aqui no Hospital Márcio Cunha. Meu pai tinha 43, eu sempre confundo a cidade, 43, 44, mas uma das duas. E a gente estava junto no Clube do Cavalo. Eu tinha 10 anos, 9 para 10, eu estava com a minha irmãzinha de 2 anos. E meu pai, ele infartou, teve um infarto fulminante e ele morreu no meu colo. Obviamente, né, que quando ele caiu, segurando a minha mão ali, eu não tinha noção o que era um infarto, obviamente. Chamei para o socorro, rapidinho já socorreram meu pai, mas o meu pai ele faleceu indo para o Hospital Márcio Cunha. Meu pai era ortopedista lá, então foi um baque muito grande para todo o hospital e tudo mais. E minha mãe ela ficou viúva com 35 anos. Eu tinha 10 anos, Ana Luísa 8, Ana Paula 2 e Luiz Henrique 1 ano de idade. E meu pai era médico autônomo, pilar financeiro, esteio emocional, tudo. A minha vida desabou da minha família. E foi com muita luta, porque eu falo, gente, de verdade, não é que é fácil, mas é diferente de você, porque eu nasci vivendo um tipo de vida, um estilo de vida, sim, e tendo acesso às coisas que eu tinha, morando onde eu morava, andando no carro que meu pai e minha mãe tinham, tendo acesso àquele padrão de vida. Aquele conforto, né? E com 9, 10 anos, aquilo é tirado de você bruscamente. Para uma criança é muito difícil entender isso. Passou fome? Não. Mas como que você explica para uma criança que não tem mais?
Porque minha irmã tinha 2 anos, meu irmão, então, sabe, essas coisas aconteceram. Enfim, foi muito difícil, né? Minha mãe passou um período dificílimo de depressão e tudo. E eu com 10, 11 anos ali tive que me virar muito cedo, porque eu virei o homem da casa, né? Então, eu com 12 anos, eu trocava fralda, fazia dever com um, com o outro, mandava para a escola, dava banho, porque às vezes minha mãe não estava no time, por conta de remédios, enfim. Então, começou a mudar ali, sabe? Porque foi muito difícil. Muito difícil. Eu sempre fui o cara, Tamara, que todo mundo... Como é que eu vou explicar? Minha vida toda, me pediram alguma coisa para resolver. Eu sempre fui o cara que resolvia o problema. Eu nunca fui o cara que às vezes alguém chegava e perguntava como é que você tá. Tá tudo bem? Não, por isso que às vezes eu acho que hoje eu aguento o tranco. Isso é um pouco ruim, né? Porque às vezes eu abraço o mundo. Mas enfim, foi nessa escola que eu cresci, sabe? Apanhando muito da vida. Porque foi muito, muito difícil. Aquilo que meu pai deixou se perdeu, porque minha mãe não conseguiu tomar conta da clínica, sim, das crianças, então veio dívidas que se arrastam até hoje. Aí, vivendo a vida nessa dificuldade toda, minha mãe não casou novamente, então eu sempre fui o responsável pela casa ali, até emocionalmente falando, em diversos momentos, principalmente emocionalmente, né, porque financeiramente não tinha como, nunca que eu ia trabalhar para manter uma casa e tudo. E aí, com 19 anos de idade, foi onde eu sofri meu acidente. E eu estava dirigindo um veículo, tá? Eu cochilei no volante. Não estava alcoolizado, nada. Estava voltando de uma festa, mas como eu sabia que eu iria dirigir, eu não ingeri álcool. Só que era 5 horas da manhã, então eu estava virado, estava com sono. E eu fechei os vidros do carro, liguei o ar-condicionado. E aí foi o descuido. Aqui em Patinga? Não, foi em Mucuri, na Bahia. Eu estava de férias na casa do meu tio, que é médico. Estava com o carro dele. E aí, na hora que eu fechei os vidros, eu me lembro direitinho. Algumas coisas me marcaram. Eu falei, vou fechar o vidro, mas eu vou pôr uma música alta para eu não dormir. E uma música do Wake Me Up, do DJ Avicii. Ele até faleceu. Eu me lembro que aquela música estava bombando na época, foi 19 de janeiro de 2014. Eu botei o som alto e fui. Eu nem terminei de ouvir a música. E eu me lembro de flashes. Eu dei uma cochilada no volante, eu estava numa reta, e aí o carro rodou, capotou diversas vezes. E ali eu tive um primeiro baque, porque tinha gente comigo. Tinha colegas comigo, né? Todo mundo machucou. O que estava do meu lado, que era uma moça, ela quebrou o maxilar, mas estava de cinto. Um rapaz atrás estava de cinto, quebrou o braço. E tinha uma moça que estava sem cinto atrás de mim. E ela voou para fora do carro. Ela bateu as 2 pernas no vidro que quebrou as 2 pernas e o fêmur. E eu me lembro que o carro parou nessa posição e ao lado direito senti o corpo dela deitado. Eu não lembro de quase nada do acidente, mas eu me lembro que quando eu dei por mim, eu olhei para o lado e falei, eu vi aquela situação. Qual foi o primeiro pensamento que eu tive? Matei a moça. E aí ela gritava de dor. E o fato dela meio que gritar assim, não é... Entendo o que eu vou falar, mas na hora me deu um alívio. Porque eu pensei, poxa, se ela tivesse muito mal, acho que ela não faria isso. Sim. E aí, eu não sei como, mas dizem que eu passei o telefone do meu tio, que é médico, eu não lembro de nada, para ligar. Meu tio chegou antes do SAMU, porque eu estava 5 minutos da casa dele. E aí, me socorreram. E quando minha família chegou no local do acidente, meu tio e minha mãe, eu estava deitado. E por eu estar de cinto, eu fiz o efeito chicote, que eles falam com a cabeça. Minha cabeça ela foi para frente e voltou. Eu machuquei aqui, eu quebrei o vidro com a cabeça. Eu tive uma lesão na coluna. Eu quebrei a C2, no osso que chama odontoide. É o osso que dá rotação para o nosso pescoço aqui, ó. E eu fui socorrido, deitado ali, aquela coisa toda. Quando eu vi minha mãe, ela veio chorar. E qual que era o meu primeiro instinto? Eu sempre fui o apaziguador, o pilar emocional. Eu fui levantar para falar para minha mãe que eu estava bem. Eu não levantava. Eu já não sentia as pernas. Eu não andava. Aí quando minha mãe viu aquela situação, ela desmaiou. E aí meu tio médico, aí o SAMU já tinha chegado, aquela coisa toda, e meu tio falou assim, olha, tá grave. Aí ele botou o colar cervical, parou um carro,
porque como era na Bahia, não tinha muita estrutura de ambulância ali naquele momento. Tinha uma ambulância do SAMU, mas uma menina lá com fratura exposta, aquela coisa toda. Aí meu tio falou, ó, deitou o banco do carro, eu lembro, me deitou e falou com o cara assim, leva ele para Teixeira de Freitas agora, não para, por nada. E eu fui sozinho, porque minha família ficou. Eu fui que esse cara me levou lá pro hospital. Não sei nem quem que é. E eu cheguei lá sozinho. Comecei bateria de exame e tudo. E quando eu terminei a minha tomografia, radiografia, nem sei qual foi o primeiro exame que eu fiz. A minha maca ela foi pro corredor. E aí já era umas 6h30 da manhã, ou seja, próximo de 7 horas da manhã, o médico plantonista estava saindo e ia entrar outro. E eu não sei por que cargas d'água que aquele médico fez isso, mas enquanto eu estava deitado, ele falou, eu lembro direitinho dele chegando, André, eu falei, oi. Ele falou assim, ó, meu nome é fulano de tal, a gente fez exames, tá? A gente constatou uma lesão na coluna, é muito grave, você vai entrar para UTI daqui a pouco, e é normal, você não vai sentir suas pernas e não vai conseguir andar. E saiu. Eu estava sozinho, eu não tinha familiar comigo. E ali, oh, gente, vocês não têm ideia, Ambiente frio. o meu mundo fez assim, ó, desabou. E aí eu fiquei, eu não lembro o sentimento, mas aquilo era uma dor tão grande e desespero que me sufocava. E eu me lembro que eu fiquei alguns minutos ali enquanto eles me levaram para a UTI, e aí meu tio chegou, o Leonardo, chorando. Eu peguei na mão dele e falei assim, primeira coisa, eu falei, tio Léo, se Deus me curar, eu entrego minha vida para ele. Foi a primeira frase que eu falei para ele. Você já conhecia Jesus? Assim, da minha família. Sua família é cristã? Então eu não tinha minhas experiências pessoais. Sim. Né? E aí eu fui para a UTI, fiquei hospitalizado. André, como que foi? Porque, tipo assim, eu não estava machucado nada por fora. Você olhava para mim, eu estava tudo bem, um machucadinho aqui à toa, só que eu estava com a coluna quebrada. Então eu não podia ficar sedado e eu não estava em coma. Eu estava igual eu tô aqui, ó, só que deitado, amarrado assim, com colar cervical. Então eu precisava ficar acordado, só que eu não conseguia dormir, porque eu só chorava. Eu berrava na UTI. Eu berrava. De dor? De desespero. De desespero. A dor naquele momento era o de menos. Eu tinha dor na coluna, mas desesperador, porque eu não sentia minhas pernas, eu não andava, eu berrava. E meu tio é médico, então ele é médico da UTI que eu fiquei. E toda hora eu chamava por ele. E as outras pessoas que estavam no carro foram para lá também? Foram, e também aí foram casos cirúrgicos, por exemplo. Operou, recuperou, cirurgia. Aí resolveu, graças a Deus. E aí quando eu estava na UTI, eu me lembro que veio meu tio, eu não lembro, alguém que falou, o que você quer? Eu falei, ó, procure meu celular para mim, porque quem me socorreu roubou tudo que a gente estava. Roubou meu relógio, roubou tudo. Na hora ali roubaram tudo. E roubaram meu celular. Nossa. Só que o namorado da minha mãe viu o cara pegando o celular e tomou meu celular dele. Então eu sabia que meu celular tinha recuperado. Eu falei, traz meu celular para mim. Por quê? Eu falei, traz meu celular. Meu celular tinha uma música cristã que chama Marca da Promessa, do Davi Sasser. Era a única música que eu tinha no meu telefone que talvez naquele momento podia me aproximar de Deus. E aí eu peguei o celular, coloquei um foninho e falei, Senhor, não com essas palavras, não tinha essa maturidade, mas eu falei, não tem nada que me resta. Nada. Eu falei, eu preciso do Senhor agora. E ficava o dia inteiro ouvindo essa música, repetidamente e orando. Aí teve um dia que foi o dia que me deu, tipo assim, a chave, que talvez foi o momento que Deus preparou para que eu tivesse um empurrão de fé. Por quê? Quando eu ficava 23 horas sozinho no hospital. Só que durante 1 hora, era a hora da visita. E quem ia me visitar? Minha mãe. E aí, eu chorando o tempo todo, quando dava a hora da visita, eu falava, Deus, me dá força aqui. Porque eu estava deitado na maca e eu ouvia os gritos da minha mãe lá no corredor, lá, antes de entrar. O choro dela, e aquilo vinha e me destruía. Só que eu falava com Deus, Deus, me dá força aqui. Aí quando ela chegava, minha mãe desmaiava, minha mãe chorava, era desesperador. E eu pegava na mão dela e falei, dona Andréia, minha mãe chama Andréia, Deus não cuidou da gente até agora, vai dar tudo certo.
Porque eu pedi a Deus, eu não posso, eu tenho que dar força para ela aqui. Eu sempre tive esse senso de responsabilidade, de ser um tutor, um cuidador. Então, eu tinha que dar força para minha mãe ali. André, mas era você que estava internado. Mas eu não passava outra coisa na minha cabeça, a não ser querer dar força para ela. Porque eu sabia que ia estar doendo muito mais nela do que em mim. Sim. Então, depois da primeira visita que eu tive, foi quando eu entendi que eu não podia ficar naquela situação. E eu fiz uma oração para Deus. Falei, Senhor, olha, me tira daqui. Me tira daqui porque minha mãe já perdeu o marido. Minha mãe não pode ter o filho que era o homem da casa até então sentar na cadeira de rodas. Não dá. Me tira daqui. E eu fiz uma aliança com Deus. Sem entender muito, falei, E sem ninguém intermediar. Nada. Eu falei, Deus, falei assim, se o Senhor me tirar daqui, eu vou entregar minha vida para você. E onde eu passar, as pessoas vão saber que você é o Deus da minha vida. E passou, fiz essa oração minha com Deus e passou. Era muito difícil, os dias foram passando, foram 3 dias na UTI. E aí, do 3º para o 4º dia, tomara que ninguém aqui nunca tenha ficado hospitalizado muito tempo, mas quando você fica deitado muito tempo na mesma posição, existe um grande risco de soltar um coágulo, alguma coisa, e ter um que eles chamam de trombo. Sim. Um AVC, ir para o pulmão, alguma coisa do tipo. Então, você toma uma injeção para evitar que isso aconteça. E essa injeção eles dão na coxa. Pelo menos era o que davam em mim. Eu tomei. Só que chegou num dia, depois de 3 dias hospitalizado, já tinha constatado a lesão, tudo, aquela coisa toda. Que quando eles aplicaram a injeção em mim, aquilo ali parecia que tinha eu brinco, parecia que tinha um demônio dentro da agulha. Porque eu nunca senti uma dor tão forte na minha vida. E começou a doer, e eu comecei a reclamar de dor. Só que foi um negócio muito estranho. Porque quando eu reclamei de dor, a enfermeira olhou para mim, o médico olhou para mim, eu parei e falei, mas você está sentindo? Porque eu não sentia. Aí foi um alvoroço. Aí veio médico. Não. Eu não conseguia mexer. Mas Sim. Eu comecei a sentir. Falhava, mas eu sentia os toques. Aí acabou, Tamara. Aquilo ali é o que eu precisava. Para encher minha fé, esperança, tudo que tinha, me agarrei. Você ainda não tinha feito a cirurgia? Não fiz cirurgia. Ah, não precisou? Eu fiz nem fisioterapia. E ali eu me agarrei e falei, acabou, agora o negócio começou a ficar sério. Comecei a orar sem parar. Eu falei, aí eles iam me operar lá. Eu ia fazer uma cirurgia que eu ia precisar colocar 2 placas de titânio. Eu não ia fazer isso aqui nunca mais. Eu só ia virar em bloco. Minha mãe falou, não, ninguém vai pôr a mão nele aqui não. O pai dele era ortopedista lá em Patinga. As pessoas que eu conheço estão lá. Ninguém vai pôr a mão nele aqui. Não, mas precisa. Não, aqui não. Eu não tinha plano de saúde. E aí foi mais outra luta. Juntou a família toda, levantou recurso, grana, dinheiro, para pagar uma UTI móvel para me trazer. Isso foi a 2014, quantos anos atrás? Quase 9, né? Vai fazer 9 agora em janeiro. Foram quase 20 mil reais. Minha mãe tinha grana. Aí juntou meu tio deu um pouco, o outro tio deu pouco, primo, juntou todo mundo e pagou. E eu fui de ambulância. Me amarraram todo assim. Eu fui amarrado de Mucuri até Ipatinga. No meio do caminho eu tive que parar, porque minha bexiga estava muito cheia por causa do soro. Morfina, cortando alta. Eu dormia por causa da morfina e acordava. Porque aí a dor pegou. Era muita dor que eu sentia no pescoço. E como estava falho ainda, eu não tinha 100% ficado bem, eu não conseguia comandar para urinar. Eu não conseguia. Eu não conseguia. Então, precisou, minha bexiga estava muito cheia, porque eu tinha que ficar no soro, parou a ambulância para passar uma sonda. Porque eu precisava urinar. Só que a UTI móvel que eu estava, ela tinha tudo, não tinha uma coisa. A pomada anestésica. Não tinha. Nossa, André. E aí foi. Aí eu lembro também, outra coisa que me marcou, meu tio amarrou um pano assim no braço dele, falou com minha mãe assim, Andréia, desce. Desce, porque eu vou ter que ficar aqui com o Dedé. Meu tio falou tipo assim, pode morder, faz se quiser. E aí o enfermeiro teve que passar a sonda, sem anestesia. Gente, eu gritava tanto, eu xingava tanto no desespero, que eu lembro de
de ouvir minha mãe fazer vômito fora da ambulância. De desespero dela me ouvir. E aí eu falei com ela assim, falei, mãe, depois quando passou, eu falei, mãe, eu tinha que ter morrido nesse negócio. Eu não tô sofrendo demais. Eu não tô aguentando, tô sofrendo muito. E minha mãe falou um negócio pra mim e falou assim, meu filho, não fale isso não. Porque... E ela chorando, ela falou assim, porque perder seu pai me doeu, mas não passou nem perto de viver o que eu tô vivendo agora. Aí eu entendi, falei, cara, eu não posso ser meia boca, sabe? Se eu pedir a Deus uma oportunidade, eu tenho que abraçar ela, porque tem muita gente que conta comigo ainda. E aí foi. Vim para Ipatinga, depois de 10 dias, mais uma semana que o médico me pegou pelas mãos, o doutor Paulo Henrique, falou assim, menino, não vou te operar não. Não vou te operar, não sei porquê, mas eu acho que vai dar certo. Você vai recuperar. Eu falei assim, doutor, em quanto tempo? Ele falou assim, ele foi rio. Ele falou, André, não sei te falar. Porque normalmente quando um caso é igual ao seu, quebra a C2, ou morre, ou fica tetraplégico, daqui para baixo. Você tá sentindo mais ou menos e tudo. Aí passou uns dias, ele chegou e me pegou pelas mãos. Eu lembro que eu tava de cueca ainda, cheio de enfermeiro no quarto. Ele falou, vamos tentar dar um passo? Porque eu já tava começando a mexer um pouquinho. Eu falei, vamos. Aí ele me pegou pelas mãos, me colocou de lado. E de frente comigo assim, ó, me dá suas mãos. Ele segurou minha mão e fez assim. Vamos tentar andar. E aí eu arrastei o pé. Aí foi onde eu vivi a minha experiência pessoal com Deus. Foi ali. Porque é como se o Espírito Santo estivesse falando comigo. Vai, porque eu não faço trabalho pela metade. Eu falei assim, peraí, tem uma coisa acontecendo. Eu comecei a andar. Eu chorava de um lado, minha mãe do outro, enfermeiro do outro. E foi. E foi assim, aí... Você ficou quanto tempo internado aqui? Aqui em Patinga, foram 5 dias. Quase eu falo uma semana porque eu lembro que eram próximo a semana. Eu fiquei 3 dias na Bahia, na UTI. Do terceiro por 4 dias eu fui transferido para Ipatinga. Eu não me lembro, tá, gente? Mas devo ter ficado uns 5 dias aqui. Então, pela gravidade, foi um milagre, assim, até pela rapidez, né, André? Foi um negócio assustador. Você chegar do acidente até essa fase já começar a dar o primeiro passo. Eu acho que foi uns 10 dias, total, assim. E aí, minha mãe apagava, ela dormia, eu tocava a campainha, vinha enfermeira, me dá o braço aqui. Eu não conseguia dormir. Aí eu ia arrastando, eu ficava andando no andar todo. Que eu deixava minha mãe descansar. E foi esse processo. Eu falei, mãe, tira uma foto minha aqui saindo do hospital andando. Eles queriam que eu saísse de cadeira de rodas. Eu falei, vou não, vou sair andando. Do jeito que eu entrei, eu não vou sair. Eu entrei na maca, mas eu vou sair andando. E foi essa experiência que eu tive, que foi o momento mais doloroso da minha vida, sim, mas ao mesmo tempo foi que me fez ver que eu não podia estar nesse mundo para brincar. Deus havia me dado uma nova oportunidade de vida e de realmente fazer a diferença. Sim. E você saiu e, assim, procurou uma igreja, procurou um pastor, porque agora tinha um compromisso feito, né? Não procurei. Eu saí, sofri um acidente em janeiro, dia 19 de janeiro. Eu fiquei janeiro, fevereiro e março no rock. Eu ia escondido. Eu, com colete, com a coluna quebrada, eu ia pra boate, eu saía, eu tocava o terror. Não tenho orgulho disso nenhum. Já chegou da minha mãe pôr a mão em mim assim pra sair, eu falava, eu não vou ficar em casa. Eu não tô aguentando. Você tinha um sentimento de revolta? Não é de revolta. Eu não sei explicar o que era, mas tipo assim, era sufocante aquilo. Eu dormia com colete daqui até aqui, que às vezes eu acordava de madrugada, ofegante, e arrancava aquilo no braço. Gente, eu não voltei pra cadeira de rodas porque Deus tinha um milagre na minha vida. Porque eu tava com a coluna quebrada ainda. Imagina eu acordar de madrugada e arrancar o colete na mão assim, ó. Arrancar as cordas e jogava no guarda-roupa. Porque eu assustava, parecia que tinha alguém me sufocando de noite. Eu acordava. Sim. Então, foi assim, até que um dia eu já tinha visitado a Bola de Neve. Visitado. Um amigo meu, David, que deve estar me assistindo, te amo, me convidou para ir. Eu falei, cara, esse cara é muito chato. Nossa, não estou suportando. Eu ia malhar, ele falava na minha cabeça. Eu falei, eu vou lá nessa igreja para ver. Eu fui uma vez e gostei. E comentei com minha mãe. Falei, mãe, fui na igreja tal, achei legal. E acabou. Foi antes do acidente. Aí depois que eu tive o acidente, minha mãe falou assim, meu filho, você não falou que você ia voltar para a igreja, que você... Vão na igreja agradecer a Deus. Nem na igreja você foi para você agradecer a Deus. Eu falei, mãe, então vão. Que dia que você quer ir? Eu falei com ela. Vão numa terça ou quarta-feira.
Falei, vamos, beleza, combinado. Só que o que acontece? Minha mãe tinha ido acho que numa padaria, e ela encontrou lá o Felipe Toré e o Cristiano, que era o pastor. E todo mundo já sabia quem era o André. Porque naquela época, por conta do acidente, né, tomou uma proporção muito grande. Já tinha muita gente, eu tinha muitos amigos lá que estavam orando por mim. E minha mãe falou que eu queria dar meu testemunho na igreja. E eles falaram, beleza, pede ele para ir dia tal. Só que ela não me falou. Não é possível. Foi, ela me convidou para ir. Eu falei, Sou vamos. fã da mãe já. Gente, eu cheguei na igreja, estava tendo um evento na igreja. Era jubileu, não esqueço disso. Mas tinha menino sentado até no teto, era muita gente. Eu cheguei, tinha 2 lugarzinhos separados na frente assim, falei, uai, o que é isso, gente? E nem percebi. Visitante é especial, né? Não, e comecei no louvor, aquele chororô danado, quebrantado. Antes do Cristiano começar a pregar, ele falou, André, sobe aqui, pra você dar seu testemunho. Eu falei, como é que é? Desse jeito. Olhei pra minha mãe assim e falei, velho, vou te matar, não tô acreditando nisso. Aí ele percebeu que eu não sabia. Ele falou assim, não, sobe aí. Já tá aqui, meu filho, vambora. Aí ele falou, pode ficar tranquilo. Só não fala palavrão. Brincou assim. Eu subi. Óbvio que de maneira muito resumida, contando isso tudo aqui, falei, até que mais uma vez, aquela mesma voz que tinha falado comigo no hospital, falou comigo assim, levanta a cabeça, que eu tava com muita vergonha. Quando eu levantei a cabeça, tinha um mover acontecendo na igreja, assim, era muita gente chorando, dando glória a Deus, e eu assustei com aquilo. Aí, mais uma vez, o seu lugar é aqui. Aquilo veio igual uma flecha no meu coração. E de lá pra cá, eu nunca mais me afastei dos caminhos de Deus. Você Nunca. prega na igreja, né, André? Sim, eu sou presbítero hoje. Eu me converti Uma lá. bola de neve. Foi em abril, eu me batizei em julho para agosto e me casei lá, tudo lá. Você entende, André, depois de contar essa história e agora as pessoas conhecerem melhor sobre a sua vida, você hoje, com o trabalho que você tem, com a função que você exerce, que agora a gente vai entrar nessa parte, Sim. você entende que tudo estava ligado para o que você faz hoje? Eu tenho certeza disso, Tamara. Porque quando eu recebi o convite para conhecer a Prudential, que é a seguradora que eu trabalho hoje, eu fui sem pretensão nenhuma. Me ligaram tal, porque um amigo meu já trabalha lá há muitos anos e ele era cliente da agência que eu trabalhava. Agência de quê? Do banco. Ah, tá. Que na época eu já estava no banco. Sim. Fui bancário, eu já estava 6 meses no banco. E aí ele viu a forma com que eu atendia os clientes, como eu lidava com os clientes, que os clientes gostavam de mim. Eu nunca fui gerente, mas eu sempre tive um grupo de clientes que eu atendia. Você tinha um comportamento de gerente. Exatamente, eu sempre trabalhei como. Eu pegava, eu falava com o cliente, falava, cara, beleza, eu sei que você está um pouco insatisfeito, isso daqui eu não sei fazer. Se me dá um dia, eu posso te ligar amanhã para te dar um retorno? Eu me virava, eu ia buscar e aprender, mas eu tinha que dar retorno para aquela pessoa. Então eu comecei a agir como gerente. E aí o pessoal viu esse movimento todo, foi onde eu comecei a crescer muito rápido no banco. E aí entraram em contato comigo. Falou, ó, Gustavo me ligou, Gustavo Braga. Eu quero te conhecer. Eu falei, beleza. Você vem em Belo Horizonte? Eu falei, vou. Eu fui, tinha 24 anos. E aí eu conheci, e ele me apresentou um modelo de negócio que eu falei, cara, eu visualizei aquilo ali e falei, eu posso mudar de vida. Em tudo, tá, Tamara? Tudo. Eu visualizei de cara, assim, ó. A oportunidade que eu tinha, só que faltava uma coisa. Eu falei, eu vou orar. Eu vou pôr diante de Deus. Se for a vontade do Senhor, eu vou. Se não for, eu abandono o barco. E quando eu fui orar, eu perguntei para Deus, falei, Deus, eu não quero ir só porque eu vou ganhar mais. Porque eu visualizei a oportunidade de ganhar muito mais do que eu ganhava no banco. 10 vezes mais. Mas eu falei, não vou ir por isso. E eu fui orar. E foi quando Deus ele pôs uma paz no meu coração. Olha para a sua vida. Olha o que você viveu para você chegar aqui. Você vai falar com muito mais sentido. Exatamente. E aí eu entendi que eu ia ter oportunidade de... Porque eu acreditava na empresa. Porque eu virei cliente antes de ir trabalhar. Sim. Eu estava no banco, fiz o meu seguro lá. E quando eu vi a oportunidade, eu falei, cara, eu posso levar mensagem de seguro de vida para as pessoas para que elas não passem por nada do que eu passei? Cara, e ainda ter condição de melhorar de vida, de empreender, de ser dono do meu negócio.
tudo que eu precisava. É por isso que eu te falei, objetivo claro. Eu entrei, eu vi onde eu queria chegar. Propósito. Falei, cara, eu vou trabalhar com algo que eu sei o que doeu aqui, ó. Doeu em mim não ter. E aí, no meio do processo seletivo, uma tia minha de 37 anos teve um AVC e hoje ela é inválida. 37 anos. E eu que socorri ela no colo. Eu e minha esposa, botamos ela dentro do carro, levei para uma Massaconha. E aí isso tudo mexeu comigo. Eu falei, cara, é tudo, pronto. Eu entendi, Deus, entendi. Então Deus, ele pôs uma paz muito grande no meu coração. Pode ir. Vai. Como não? Eu creio hoje que ele me preparou para trabalhar hoje com seguro de vida. Por isso que hoje eu falo para os meus quase 400 clientes, eu amo o que eu faço. Você acha que é isso, então, que falta hoje nas pessoas para elas se encontrarem profissionalmente? Entenderem que o que elas vivem tem um propósito também no trabalho? Sim. As pessoas querem ser... Desculpa. Que as pessoas querem ser... Eu quero que você fale sobre isso, porque a sua vida toda é relacionada, André. Existe um... Como se diz? Os pontos, eles... Se você fizer uma linha ali, eles conseguem ser interligados. Bom. Então... E você hoje acredita em Deus, tem fé, sabe que existe propósito, sabe que tudo que aconteceu na sua vida faz parte da sua história, Sim. Que é o que leva hoje você a ser o profissional que você é. Até mesmo como cristão, assim, o que você falaria hoje para um colaborador que está insatisfeito e que não está encontrando ali nas suas dificuldades da vida uma oportunidade mesmo de crescer? Eu falaria que, seja qual for a sua função, se você tem uma oportunidade, o que você faz pode mudar a vida de uma pessoa que seja. Porque eu falo que, às vezes, a função, quando eu estava lá no ambiente corporativo do banco, às vezes era muito simples. Eu atendia telefone quando eu cheguei. Eu cheguei para atender telefone. Mas eu já entendia que, às vezes, uma ligação, um bom dia, tudo bem? Como é que você está? Às vezes, um sorriso na hora que o cliente chegava na agência. No que eu posso te ajudar? Mudava o dia daquela pessoa. E já aconteceu dezenas de vezes, Tamara. Às vezes a pessoa fala, cara, nunca me atenderam assim. Que sorriso, que alegria. E às vezes eu não estava num dia legal, mas eu sabia que era a oportunidade que Deus estava me dando, às vezes, de conectar com alguém e mudar o dia dela. Então, às vezes, você está insatisfeito com essa atividade, com o seu trabalho, talvez porque você ainda não entendeu o que Deus quer de você ali. Porque quando você entender que, por mais simples que pareça, você vai estar em contato com pessoas que eu não consigo, que a Tamara não consegue estar, que ninguém desse ambiente aqui vai chegar. É só você ali que vai estar atendendo aquela pessoa. Às vezes é um Deus te abençoe, é um sorriso, é a forma como você pega na mão da pessoa que você pode mudar o dia dela. Então isso, talvez, eu vejo muita gente insatisfeita porque não entendeu onde que está ainda. Exatamente. Sabe, você tem que pensar além. Pensa além. Isso aí. Quando você saiu do banco e você foi trabalhar então na Prudential, hoje você é um franqueado, né? Sim. Da Prudential. O que você percebeu dentro desse mercado que o brasileiro, vamos falar agora do brasileiro, claro que deve ter um ranking aí dos países que as pessoas mais fazem seguro de vida, né? Tem. O Brasil, você sabe qual posição que tá? Eu não sei a posição exata, mas hoje, antes da pandemia era em torno de 11%, depois da pandemia está em 16%. Da população economicamente ativa que tem planejamento com seguro de vida. Sim. Você percebeu, assim, qual que é a dificuldade hoje que o brasileiro tem de fazer um seguro de vida? Ele não para pensar no problema. Eu falo sempre, o brasileiro tem um ponto positivo, mas é um ponto negativo. Nós somos um povo muito trabalhador. A gente acorda cedo, a gente vai trabalhar, a gente corre atrás, tem 2, 3 empregos. Quem quer vai atrás, corre. Né? Quem quer fica só reclamando. Mas a maioria das pessoas que está trabalhando é trabalhador. Sim. Então ele está acostumado a pensar o quê? Tá dando tudo certo. Ele não pensa no imprevisto. Eu falo sempre o seguinte, existe como se a gente imaginasse 2 pirâmides. Uma pirâmide normal, né? Assim, ó. O brasileiro, o que ele faz? Ele estuda bastante, certo? Aí depois ele começa a trabalhar, aí vem aqui o dinheirinho. Aí ele pula para um carro. Depois ele pula para uma casa. Aí ele pula para uma família. Lá na ponta da pirâmide ele fala, beleza, vou fazer um seguro de vida. 90% das pessoas é assim. Só que se no meio dessa trajetória toda você tiver um problema igual eu tive, que minha família passou, tudo que você construiu aqui vai desmoronar. O que acontece no Japão, Estados Unidos, onde mais ou menos aí
de 80% a 87% da população economicamente ativa já tem seguro de vida. É cultura isso. É discrepante a diferença do Brasil. Lá, a pirâmide é assim. Você estuda, gera renda, você faz seguro. Depois do seguro, você compra um carro, você compra uma casa, você constrói família. Por quê? Porque você já tem algo que te dê uma tranquilidade. Se algum problema acontecer, uma eventualidade, você não queima o seu patrimônio. O seu ativo, que é o seguro, te protege. Então, de maneira muito simples, o brasileiro não está acostumado com isso. Primeiro, ele é muito imediatista, ele quer tudo para ontem. Então, a gente não pensa a longo prazo. Sim. E você vê isso hoje. Em quantidade de pessoas que ainda acreditam, a opinião do André, tá? Que a previdência social vai dar um futuro para ela. Tá quebrado. Tá quebrado. Então, tipo assim, as pessoas não pensam a longo prazo. Né? Então, acho que é talvez cultural um problema, mas também, é né? cultura. É cultural. Igual eu falo, meu trabalho é de formiguinha. Hoje eu sento com um cliente aqui, outro ali, vou despertando e vou mostrando que a história não é bem assim, né? Sim. E você já teve experiências reais de clientes, assim, não que você já ouviu falar, você contou da sua tia, sim, mas de um cliente que não fez o seguro e teve uma situação logo em seguida que ele ficaria segurado e uma situação também que a pessoa fez e precisou. Tipo assim, nossa, André, ainda bem que eu fiz. Conta pra gente. Um recente. Obviamente, sem citar nomes. Claro. Tem 2 casos de pessoas que não fizeram e precisaram. Uma pessoa que eu conheço, muito querido para mim, quando eu entrei, eu procurei. Não vou pensar nisso agora. Procurei de novo, 2 vezes. Não vou pensar nisso agora. Falei, cara, mas é autônomo, pai de 2 filhos. Até que um momento, ele, com 39 anos, ele teve um AVC. E descobriu-se o motivo do AVC, estava dirigindo. Um glioblastoma multiforme, um tumor no cérebro. E aí, não tinha. Outro caso, um cliente meu, recentemente ele me falou isso. Há 2 anos atrás, ele virou meu cliente e eu propus, vamos fazer um da sua esposa, nem que seja um pouco mais barato. Mas, cara, pode acontecer alguma coisa. Não, tudo bem. Passou-se 6 meses da nossa conversa, ela no exame de rotina, ela descobriu um câncer no rim. E ele me contou isso há pouco tempo agora, porque ele fez uma nova apólice comigo. Ele falou, você lembra? Eu falei, lembro. Ele falou, então, ela teve câncer. Eu falei, mentira. Tá bem, tá tratando, mas não fez. Então, são 2 casos um pouquinho mais próximos. E tive casos de clientes. Recentemente, eu paguei para um cliente meu que ficou hospitalizado, que descobriu um problema de saúde, que está causando um transtorno para ele, e é um cara autônomo. Se ele não trabalha, ele não gera renda. Ele ficou internado vários dias. E a primeira pessoa que ele mandou mensagem foi para mim. Eu falei, irmão, deu ruim aqui. Eu falei, relaxa, respira, que você tem seguro. E eu paguei para ele. E para você deve ser satisfatório demais, hein? Demais, porque eu vendo... Você vê acontecendo, né? Exatamente. Não foi o primeiro caso. Já tive outros. Já teve amigos pessoais que na época do Covid ficaram 2 semanas hospitalizados, mais de 10 dias na UTI, prestes a ser entubado, com filha pequena. E todo dia eu lá mandando mensagem, e aí? Cara, não sei. Amanhã pode ser que eu não consiga conversar com você, porque eu vou estar entubado. E eu, fica tranquilo. A última coisa que você tem que pensar agora é dinheiro. Porque isso o seu plano não vai te dar. Caso você venha a faltar, então, tipo assim, é muito sério fazer o que eu faço. Porque as pessoas confiam, né? Quando eu protejo uma família, não é um planinho que eu estou vendendo. Sim. É a educação de um filho, é um futuro, é tudo que eu não tive. Tudo que eu não tive, eu coloco numa apólice de seguro e eu mostro que aquela família precisa. Você sabe, né, o que você passou, então você sabe fazer a pessoa entender o que ela não precisa passar. Exatamente. Se a gente for pegar a sua profissão hoje, você é um vendedor, né, André? Sempre vendi. E você começou contando que começou como estoquista. Foi. Por que essa palavra hoje ela é tão mal vista? O que você acha? Olha, eu vejo o seguinte, hoje, infelizmente, quando se fala de vendedor, ainda é pejorativo. Tem muita gente que parece que tem vergonha de falar, enfim. Mas é porque se teve muitos casos de vendedores que querem dar um jeitinho, infelizmente, um jeitinho brasileiro. De você enganar, passar pena, porque às vezes o negócio envolve comissão, então você quer vender um produto por conta da sua comissão e não do bem que isso vai fazer para o cliente. Isso acontece demais.
Sim. Às vezes vender algo fica um tempo pejorativo porque muita gente já foi enganada, sabe? Então a pessoa nem... Eu acredito hoje que todo mundo vende, né? A gente vai Ela nem tô interessada em alguém, eu tô me vendendo, tô vendendo a minha imagem. Só que realmente tem pessoas que nem têm esse perfil de convencimento. Sim. Vamos falar assim, né? De chegar e de mostrar as possibilidades. Então pode ser também que a pessoa esteja no lugar errado, que é o que você já falou. Exatamente. Né? E aí, entrando nessa parte de vendas, a gente sabe que quando você vai fazer uma venda, quando você está ali, vamos falar, no campo de trabalho, existe valores que realmente não podem ser negociados, né, André? Então, você já falou aí de a pessoa enganar, a pessoa mentir. O que hoje, quando você está atuando, para você é inegociável? Primeira coisa, são coisas que ferem meus princípios perante Deus. E, cara, eu deixo isso claro para o meu cliente. No trabalho que eu tenho, basicamente, eu faço 2 abordagens, vamos dizer assim, normalmente, tá? Primeiro, eu apresento o meu trabalho, o que eu faço, porque a pessoa que está ali, ela vai conhecer meu trabalho, ela vai conhecer da minha vida, e eu deixo muito claro que eu não negocio princípios, que eu tenho um relacionamento hoje pessoal próximo a Deus. A pessoa não fica ciente, eu falo. Você fala isso na visita? Falo, muita gente, eu falo, não. E eu conto ainda, eu falo, cara, por que isso? Porque eu sofri um acidente com 19 anos e eu poderia ter ficado paraplégico. Eu estou te contando que isso aconteceu, mas eu tenho que te contar esse ponto aqui. Você pode ter a fé que você tem. Eu respeito isso e não vou entrar em detalhe na reunião. Mas eu vivi uma experiência pessoal com Deus. Por isso que você está me vendo agora pelo Zoom, eu estou bem. Na hora que eu for tomar um café com você, você vai me ver andando. E eu não sou mentiroso não, tá? É porque eu vivi isso. Então eu conto. Isso é muito importante no meu trabalho, porque aquela pessoa que está ali comigo, ela já sabe que eu não negocio. Isso faz um filtro imenso, Tamara. Imenso, por mais que a gente ache que não. Já teve gente que fugiu? Por exemplo, André, não tem como dar um jeito assim Já. Para liberar esse valor, assim, falsificar. Ou então, porque eu trabalho com análise prévia. Então, às vezes, para eu poder fazer um planejamento, às vezes, se o meu cliente tem um histórico de saúde um pouco comprometedor, vai influenciar no planejamento que ele vai ter. Hoje, o que compra seguro, mas não é dinheiro, é saúde. Eu tenho cliente que paga o valor que for, mas a seguradora não quer ele como cliente. Tem vários casos. Paga 3, 4, 5, 6, 10 mil por mês, mas não pode ser cliente. Eu tentei, mas a seguradora não quer. Por quê? Porque já está com problema. Está assim. Se não cuidar, vai dar problema. Sim. Então, o que acontece? E já te pediram? André, já. Tem como... Tá, deixa, passa a já, aí. Porque eu faço perguntas. Mas aí a pessoa fala. Eu estou tomando remédio para isso, para aquilo. Tô falando que coisa simples. Cara, mas aí vai impactar assim. Não, então põe que não. Eu falei, cara, mas você já me falou. Mas se eu tivesse não falado nada, eu falei, aí a bola é sua. Eu não posso hoje negligenciar essa informação, porque isso pode te custar caro lá na frente e para mim também. Eu não negocio isso. Mais que dinheiro, né? Porque, poxa, como é que eu ponho a cabeça no travesseiro? Como é que eu vou orar a Deus para abençoar a vida da minha esposa, da minha filha, que eu oro todo dia ali, sabendo que não dá. Para mim não dá. Sabendo que eu tive a oportunidade de fazer algo e eu quis só porque eu ia fazer mais um plano, ia ganhar mais dinheiro. Então, tipo assim, eu me preocupo muito com isso. O meu cliente sabe. Então, hoje você tem essa relação direta, né, da sua vida profissional, da sua relação com Deus. Então, hoje, para você, isso é muito claro. Sim. Como que você poderia definir hoje a Prudential na sua vida? Cara, a Prudential foi uma oportunidade, uma porta que Deus, ele colocou assim na minha frente, escancarada, porque eu tinha todos os motivos para não estar lá, Tamara. Eu não cumpri nenhum requisito. A Prudential, ela tem uma série de exigências, vamos dizer assim, para o profissional ir. Eu tinha que estar ganhando um valor X por mês, eu ganhava metade. Então eu tive que me desdobrar em conseguir aumentar essa renda. E quando eu achava que eu não ia conseguir, uma pessoa chegou para mim e falou, do que você precisa? Eu falei, para quê? Ele falou, para esse negócio que você está querendo e dar certo. Eu falei, mas como assim? Nem sabia direito. Eu preciso disso. Beleza. Você está comigo, então. E conseguiu me contratar para complementar minha renda. Tipo assim, tinha tudo para dar errado. E deu certo. Deus, ele foi trabalhando, durou 18 meses, tá? 1 ano e 6 meses. O processo seletivo? Foi.
E você aí reclamando. Isso aí dos processos que você faz na vida que dura 3 dias. Exatamente. E já fala, eu não tô conseguindo, um tá ano muito difícil. e meio. É. Quando eu lembro que eu falei que eu fui lá em Belo Horizonte, na primeira visita com o Gustavo, meio que tipo assim, tinha uma lista de coisas que eu tinha pra fazer. Eu só perguntei assim, o que eu preciso fazer? Ele falou, é isso aqui. E durante 1 ano e 6 meses, ele esteve em contato comigo em alguns momentos. E eu falei, cara, tô conseguindo, já eliminei isso, eliminei aquilo. No dia que eu falei, eu fiz tudo. Ele quase que caiu para trás da cadeira. Ele falou, como é que é? Eu falei, toma aqui a documentação, manda para lá, vamos ver se eles me aprovam. E foi dito e feito. Aí você conseguiu. Você já tá lá há quanto tempo? Eu vai agora em dezembro, mês que vem, completo 3 anos. 3 anos. Então, quando você entrou, eu quero que você conte agora, dentro da Prudential, qual foram as suas premiações, essa escala que você fez de crescimento. Conta para o pessoal conhecer essa trajetória agora dentro da Prudential. Vamos lá. Dentro da Prudential tem algo que chama-se Hooks, que são os iniciantes. Então, eu entrei numa turma, foi a última turma antes da pandemia, então foi uma turma grande, era eu e mais umas 50 pessoas, só que do Brasil todo. E aí, quando a gente começa, tem uma premiação que se chama Best Hooks. São os melhores do Brasil nos primeiros 6 meses de atividade. E eu falei, o que eu preciso para ganhar esse negócio aí? Eu sou sim. Você gosta de meta. Eu falei, me dá trabalho. Eu brinquei com o Gustavo. Ele falou, beleza, irmãozinho. Ele me chama de irmãozinho. Você precisa disso aqui, ó. Você vai ter que trabalhar isso aqui. Você quer? Quero. Mas você quer quanto? Quer muito? Ele falou assim, porque querer muito todo mundo quer. Você quer além disso? Eu falei, quero. Ele falou, beleza, então. Aí ele, como gestor, ele traçou um planejamento para mim e falou, ó, você tem que fazer nisso. Ó. Vai fazendo assim, tal semana você vai produzir isso, aquilo, para dar um gás. E aí, em 6 meses, Tamara, eu fui o primeiro do Brasil. Em 6 meses de trabalho. Eu conquistei um título. E naquele ano, eu bati o recorde da Prudential do Brasil de apólices comercializadas e emitidas em 1 mês. Então, do ano de 2000... Então, foi uma premiação dentro da premiação. Foi, eu tive 2. Primeiro, eu fiquei em primeiro lugar do Brasil em 6 meses. Eu vendi quase R$1 milhão em seguro em 6 meses, prêmio pago. Prêmio anualizado, né, que as pessoas iam pagar. Se eu não me engano, foram 126 propostas em 6 meses. Então, nesses primeiros 6 meses, eu fiquei em primeiro do Brasil, chama Best of the Best Hooks. Eu ganhei. Tive a possibilidade de ganhar esse prêmio também. Depois, E aí, nós temos uma premiação anual, que chama-se PTC, que é em vários lugares do mundo. Por conta da pandemia, a gente não teve nos Estados Unidos, mas eu fiquei, na época, eram 1.600 profissionais, eu fiquei em 40º do Brasil, 45º. Ah, tá. Então já era algo mais agora mundial. Na hora do Brasil todo. Ah, sim. Esses 1.600 do Brasil. Em atividade. Hoje já reduziu um pouco. Eu fiquei entre os melhores do Brasil. E aí eu ia para fora, só que não teve fora. Aí a gente teve a PTC na Bahia. E eu fui reconhecido lá na categoria Gold. Eu levei minha esposa, minha mãe. Foi um negócio muito, muito legal, muito emocionante. E outra coisa que me move, reconhecimento. Tá? Eu sou um cara que eu gosto de ser reconhecido demais. E nesse meio do trajeto, aí tem algumas campanhas da empresa, por exemplo, trimestrais. Eu fiquei em 2º lugar do estado de Minas Gerais na campanha Decola. Então tem vários prêmios lá que graças a... Essa semana passada eu ganhei outro. Ganhei um camisa do Brasil de presente. E teve também umas viagens que você fez, internacionais. Esse ano que eu tô falando foi meu primeiro ano. Que foi sim. 2000 e... Eu sou péssimo com data. Eu entrei em 2019. Pandemia começou quando? 2020. Então foi 2020 isso. Aí 2021... eu ganhei também de novo, classifiquei entre os melhores, que aí eu fui para Chicago, para os Estados Unidos, que eu fui recente com a minha esposa. Sim. Que aí foi outra viagem. Ia ser a Chicago a primeira, mas por conta da pandemia não teve, a segunda. E esse ano eu estou classificando mais uma vez, graças a Deus, legal, bem classificado, para Sydney, na Austrália. Que Ainda legal. não finalizou, termina agora até final de janeiro, mas com a produção que eu tenho por enquanto, eu já estou classificado aí para poder, eu e minha esposa, muito bom, receber esse prêmio lá. E como você se vê assim daqui a uns anos na Prudential? Qual que é a sua carreira profissional que você quer seguir lá? Então, lá nós temos algumas oportunidades. Eu posso continuar como corretor Life Planner. O que é o Life Planner? É o que eu faço. É o vendedor nato. Eu vou para a rua, eu bato na porta do cliente, eu trabalho por recomendação. Eu estou ali no campo, né? Igual você falou. Eu tenho a oportunidade de virar um Master Franqueado B. O que esse Master Franqueado B faz?
ele é responsável por fazer captação de profissionais e fazer a gestão de uma equipe comercial, uma unidade comercial. Né? Então, eu tenho essa possibilidade. Você já tem alguns liderados? Ou Não é algo que eu quero agora. Ah, tá. Né? Já fui convidado, mas não é algo que eu falar, que a gente chama de MFB, Master Franqueado B. Não é algo que eu quero nesse momento, por conta de objetivos que eu tenho, mais pessoais por enquanto, que eu preciso realizar. E aí depois, quem sabe mais para frente, aí eu me vejo liderando pessoas e capacitando, treinando essas pessoas para a minha unidade comercial. Sim. Eu vejo isso. Você falou o tempo todo aí da sua família, né? Da sua família, parte de mãe, de como foi também a perda do seu pai. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Tainara. Quem é a Tainara na sua vida? Nossa, aí é difícil falar, porque quem que é Tainara? Tainara hoje é a pessoa mais importante da minha vida. Até quando minha filha nascer, ela vai continuar sendo a pessoa mais importante da minha vida. Ela está grávida, está me dando a honra de ser pai, presente de Deus. Né? Minha filha está para nascer agora em finalzinho de dezembro, início de janeiro, aquela coisa toda. Qual vai ser o nome dela? Ana Clara. E Tainara é tudo para mim, porque Tainara talvez tenha sido a pessoa que mais acreditou de mim. Talvez Quando não, você estava nesse certeza. processo, você já estava com ela? Já, estava casado. Eu comecei a namorar com a Tainara, tinha alguns meses que eu estava na igreja. Ah, vocês se conheceram na igreja. Na igreja, então foi algo muito, muito rápido. E ao mesmo, por isso que eu falo que ela acreditou muito em mim. Porque ela foi a pessoa mais próxima que viu minha mudança. E ao mesmo tempo foi uma pessoa que teve que ter pulso firme, porque ninguém queria. Eu tinha acabado de chegar na igreja. Eu era um Andrezinho de Patinga, que todo mundo conhecia, de festa, de mulherada. Era essa pessoa que todo mundo conhecia. Ninguém ainda tinha entendido e botava fé na experiência que eu tive com Deus, que realmente eu ia mudar de vida. E quando ela me conheceu, eu falei dentro do olho dela, olhei para ela e falei, olha, eu mudei, eu quero viver uma família, construir uma vida com você. Eu tenho certeza que Deus tem esse projeto pra gente. Então, ela é tudo pra mim. Quando você vai correr esses riscos, por exemplo, vou sair do banco, vou fazer isso, ela te apoia, ela tá com você? Super. Uma das coisas que eu falo que foi até bom esse processo ter demorado, tá? Até que vai até um recado para quem tá vendo ali. Né? A Tamara falou, você que é muito imediatista, que é tudo, se talvez o processo da Prudential tivesse corrido muito rápido, talvez não teria dado certo. Porque não estava no time ainda, não era o momento, eu não tinha amadurecido a ideia com a minha esposa. Eu não tomo uma decisão na minha vida sem fazer um bate-papo com ela, orar junto, e ela tem que estar ciente. Atenção, casados. Segue isso. Dá para quem quer casar também. Não tomo uma decisão na minha vida. Tem gente que ri. Às vezes, eu vou comprar um negócio que é um pouco mais caro, é no crédito ou no débito. Às vezes eu até pergunto, porque ela cuida um pouco mais de algumas coisas lá em casa. Não, faz assim, faz assim. Mas por quê? Porque nós somos uma carne só. Eu e ela. Entendeu? E eu sempre falo, eu tenho que estar preparado, a palavra de Deus fala, para fazer por ela o que Cristo fez pela igreja. Isso é forte, né, André? Mas o que Cristo fez pela igreja? Morreu. Ele morreu pela igreja. Eu tenho que estar preparado a morrer por ela a qualquer momento, se for preciso. Porque ela é a pessoa mais importante da minha vida. André, vocês vão ter filhos, agora você vai descobrir o verdadeiro amor. Cara, eu vou descobrir um novo amor. Mas o maior amor da minha vida é minha esposa. Não vai deixar de ser. Em nome de Jesus. Então, a gente tem esse elo muito, muito bem definido nosso. Foi assim. Foi, para vocês terem ideia, nesse tempo em que eu trabalhava no varejo para ir para o banco, eu recebi uma proposta de emprego super tentadora. E quando eu cheguei para ela, ela falou, não. Só seca, não. Eu falei, mulher, tu tá doida? E tal, aquele negócio todo, fui orar, e não. Eu falei, vou marcar uma conversa com o nosso pastor. Não tem lógica isso não. Eu lembro direitinho. Eu, ela e o Cristiano. Por que vocês estão aqui? Aí eu falei, é por causa disso e disso e disso. Eu recebi essa proposta, tal. Ele falou assim, Tainara, o que você acha disso? Ela, não. Ele olhou para mim e falou assim, o que você está fazendo aqui?
Você está me fazendo perder meu tempo por causa disso? Se sua esposa falou não, meu amigo, é não. Só isso. Eu falei, não, já entendi. E logo em seguida veio... 15 dias depois, eu entrei no banco. Não, foi no banco. No banco. Que foi onde eu fui para uma vitrine e eu fui para Prudential. Exatamente. Então, olha para você ver. Então, nossos passos são todos juntos. E ela vai ser médica. Vai. Tem a ver com a sua área. Vai. E foi, olha que loucura. Até para ela entender o seu trabalho, né? Sim, ela já entende, mas eu falo assim, ela vai viver. Quando a gente se conheceu, ela tinha um sonho de fazer medicina. Então, eu casei sabendo que eu não poderia, como é que eu vou explicar isso? Meio que exigir ou cobrar que ela trabalhasse porque nós estamos apertando. Você sabe o sonho dela, né, André? Eu sempre bati no peito e falei, a responsabilidade é minha. Eu sempre soube disso. Só que eu tinha um desejo. Gente, é opinião nossa, tá? Eu e André, eu e Tainara, André e Tainara, a gente tomou uma decisão. Eu não queria que minha esposa estudasse na Federal. Eu fiz esse pedido para ela. Falei, não quero. Porque eu não acho que é um ambiente para você estar. Opinião nossa, tá? Respeito total. Sim. Mas eu falei, não quero. Falei, se for da vontade de Deus de você viver esse sonho, Ele vai dar condição da gente pagar. Só que era um negócio assim. Eu ganhava R$2.000, a faculdade é 10. Não, mas não vai dar. Eu falei, vai, o momento vai dar. Entrei para Prudential. No meu primeiro mês da empresa, eu falei com ela, pede conta do seu trabalho, sai de tudo que você tá. Não, eu falei, não vai nem mandar embora, não, pede conta. Por quê? Porque se você entrar na faculdade amanhã, eu vou pagar a faculdade. Eu assim, né? Eu vou trabalhar para poder proporcionar esse sonho pra gente. E foi assim. Ela entrou em julho. Então, hoje, o meu principal foco hoje é realizar o nosso maior sonho, como casal, que é ela formar em medicina. Ano que vem, para a glória de Deus, ela vai para o meio médico. Está em R$ 9.752 por mês de faculdade, ou seja, só a faculdade. Sim, ela tem que... Isso envolve outras coisas. Então, é um sonho nosso que a gente está realizando, que a Prudential me proporcionou. Olha que bem, André. Então, tipo assim, é aquilo que você falou, quando eu vou agradecer a Deus, Tamara, é algo até difícil de expressar aqui para vocês, porque os pontos foram ligando e não tem nada no mundo que paga a oportunidade que eu tenho de ver a minha esposa feliz. É a coisa mais importante da minha vida hoje. Sim. Tá, te amo. Você é minha vida. Tá? Que declaração, é isso aí, André. Mas a gente vê também que isso é uma verdade na sua vida, né? Obrigado. É o principal. Muitas pessoas hoje utilizam frases, né, para poder falar assim que é mais motivacional. Mas como você é cristão, então vou estender a pergunta. Existe uma frase, um versículo que você carrega na sua vida, assim, que te move dentro da sua vida profissional, nas suas decisões? Tem. E é um versículo que eu usei na minha entrevista para ser contratado no banco. André, você falou na entrevista? Falei. Porque o Neviton, que era o gerente geral na época, ele me fez a pergunta, por que eu tenho que te contratar? Eu não tinha experiência no mercado financeiro, não fazia administração, economia, contabilidade, que era o que ligava ao banco, eu fazia faculdade de Direito. Eu falei assim, cara, por conta de uma coisa, o que eu faço para Deus. Eu não vou fazer para você nem para ninguém que está aqui. A palavra de Deus me ensina, e aí me deu um branco aqui agora, Colossenses 22, 2 ou 2:22, alguma coisa assim. Procurei meus Faça ajudantes. o que for fazer como se estivesse fazendo para Deus e não para homens. Colossenses 22, 23, alguma coisa, me deu um branco. Então, essa frase eu carrego. E eu falei ela. Falei, porque eu vou fazer o que eu tenho para fazer aqui para Deus. Não é para homens. Pode falar. Colossenses 3, fala aí agora. Colossenses 3:23. Aí, deu branco. Obrigado aí, os ajudantes. E na época ela estava mais fresca na minha cabeça e eu falei. Porque lá em Colossenses 3:23, ele regalou um olhão para mim assim. Então, eu falei com ele, o que você precisa aqui? É um escriturário, que era na época, que vai recepcionar e tal, entender? Eu vou ser o melhor que você teve, não porque eu sou bom, mas é porque você vai me ver trabalhando de uma forma para agradar o meu Deus ali. E eu faço isso em tudo. Isso aí. Como marido, principalmente na vida profissional. Eu não faço esperando nada de homens. Sim. Eu vou te fazer a última pergunta, André. Nosso papo aqui está muito bom. Vou fazer a última pergunta, mas antes eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador,
que faz com que esse podcast chegue até você. Inclusive você que está assistindo e que você está com alguma dificuldade na sua internet ou queira conhecer a Tríade. Hoje a Tríade ela é uma referência nacional e ela é uma empresa aqui do Vale do Aço. Ela é excelente, não só, ela tem sido premiada porque ela é hoje a terceira empresa no Brasil com a maior velocidade. Então, não só pela velocidade que ela já te entrega, mas pelo bom atendimento, pelo excelente atendimento. Ali na hora da venda, na hora que você precisar comprar, também das manutenções, até mesmo do instalador, eles têm um feedback muito positivo. Então, é uma empresa que se preocupa também com esses detalhes que estão ligados aos valores da Colabore. Então, não deixe de conhecer, siga a página, peça um orçamento que a Tríade com certeza vai atender às suas expectativas. André, eu queria que você finalizasse agora esse podcast, já quero te agradecer, viu? Eu tenho certeza que as pessoas que chegaram até aqui foram muito edificadas, tiveram sim um crescimento como pessoa, porque tudo que você viveu, eu quero que as pessoas reflitam mesmo que a vida delas não é um acaso. Quero que elas entendam que elas não estão nesse mundo para cumprir tabela, porque foram um erro, porque existem tantas coisas que às vezes eu recebo no meu direct que elas vão reclamar da vida profissional e você vai ver uma insatisfação ou com Deus, sim, ou com a família. Então, quero que elas te escutem até aqui e saibam que a vida delas realmente tem um propósito, né? E não importa o tamanho da sua função, mas importa o tamanho da entrega que elas têm. Exatamente. Naquilo que elas fazem, sabe? Então, se você ficou até aqui, não deixe de curtir a nossa página, indicar, olha que história linda que vocês ouviram, assim como vocês foram edificados, também indique para pessoas que vocês amam para ouvir essa história, que realmente, assim, impacta a nossa vida, né? A gente se emocionou aqui, quem está aqui nos bastidores também se emocionou, porque realmente é muito forte o que aconteceu na vida do André. E toda essa, vamos falar assim, essa interligação, né, que Deus fez na sua vida, de realmente te fazer entender que você é um servo dele, né, André? Então você trabalha em prol mesmo do reino. Então, eu creio. Qual que é a marca hoje que você quer deixar na vida das pessoas, por onde você passa? É difícil demais responder isso, porque é uma das coisas que eu falei lá, quando eu tive naquele momento de desespero. Porque assim, né, Tamara, a gente lembra de Deus, a maioria das pessoas é quando tá tudo ruim, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu precisei passar por aquela situação do acidente para eu lembrar que existia um Deus. Porque até então estava tudo bem. Mas eu falei, Senhor, aonde eu for, eu quero que as pessoas, elas vejam o Senhor em mim. E para finalizar, eu vivi isso na minha vida. Eu vivi um exemplo muito nítido disso na minha vida profissional. Um dia não estava bem, não estava nada bem, vários problemas acontecendo ao mesmo tempo, igual todo mundo tá. Eu falo porque as pessoas me veem recebendo prêmio, sabe que eu mudei muito minha vida financeiramente falando e acham que é uma maravilha. Não é fácil, não é fácil. Tenho problemas igual todo mundo, mas um dia eu fui trabalhar, eu visitei uma cliente, um dia péssimo, fiz o meu atendimento, voltei para casa. Ela não virou minha cliente. Então eu tinha todos os motivos para reclamar. Só que quando eu cheguei em casa, ela me mandou uma mensagem. Ela falou assim, olha, quando você saiu daqui, eu chamei as minhas colegas de trabalho e todas perceberam a mesma coisa. Quando você entrou, o ambiente mudou. Ela falou assim, você carrega Deus. E é essa imagem que eu quero passar. Não é por mim, não é por nada. Eu tenho os meus sonhos, eu tenho os meus objetivos, eu tenho a minha história de vida. Mas se não fosse a mão de Deus na minha vida, eu não teria nada disso. Então, a marca que eu quero trazer para as pessoas é o quê? Você não é o erro. Você não está nesse mundo à toa. Porque se eu ficasse reclamando de tudo que eu passei... Gente, eu resumi no podcast. Tem coisa aqui que se eu contar que eu já carreguei minha mãe no colo. Com 12 anos, filho pequeno em casa, por conta de remédio antidepressivo. 12 anos. Então, tem coisa assim que só eu e Deus sabem o que eu passei. Mas eu nunca fiquei reclamando muito, porque quando eu percebi que Deus tinha algo para fazer, eu resolvi tocar minha vida de maneira diferente. Porque não era por mim, era por Ele. Então, às vezes o que você está passando é uma ferida que Deus vai te curar para você curar outras pessoas. Eu acredito muito nisso. Então, se eu quero deixar uma marca para as outras pessoas, é aquilo que eu falei. No seu trabalho, onde você está,
é a oportunidade que você tem de mostrar Deus para as pessoas. Seja você o reflexo de Jesus. É isso. Muito bom, gente. Muito bom, né? Pessoal, quero aqui agradecer mais uma vez. Deixa aqui o seu comentário, qual foi o momento que você mais ficou inspirado, impactado. Você que conhece o André, conta aqui um pouquinho da sua relação com ele. Se você é cliente também do André, a gente vai divulgar muito esse podcast, porque eu tenho certeza, tá, André? Que Amém. Isso vai realmente alegrar e trazer esperança também para muitas pessoas aí que estão frustradas, não só profissionalmente, mas na sua vida, né? Então é isso, pessoal. Continue aqui conosco, se inscreva no nosso canal e não se esqueça, colabore!